Olá! Hoje eu gostaria que nós pensássemos a divisão da filosofia que o Hugo de São Vítor apresenta no Didascalicon. Há uma novidade muito grande que o Hugo de São Vítor traz, uma divisão que tem 4 partes da filosofia. Platão havia dividido a filosofia em 3 partes, Aristóteles em 2. Agora, em 4 partes, Hugo de São Vítor foi o primeiro pensador a propor. E essas 4 são a teórica, a prática, a mecânica e a lógica. O Antônio Marchionni, que é um grande estudioso de Hugo de São Vítor, ele disse que introduzir uma 4ª parte, que é a mecânica, que é a novidade de Hugo de São Vítor, foi uma grande novidade. Porque a mecânica é a parte da filosofia que se dedica aos atos humanos. Que quer dizer o quê? A fabricação da lã, o comércio, a fabricação das comidas, das roupas, o teatro, a medicina. E todas essas ações, elas eram tiradas da filosofia porque ela está mais ligada a um critério prático, não é? Então é simplesmente uma técnica que não pensa nos últimos princípios, nas razões primeiras das coisas. É algo que não teria muita fundamentação. Então nunca se colocou na filosofia, mas tem a sua dignidade como outras artes. O Hugo de São Vítor ele propõe a mecânica como parte da filosofia porque ele pensa a criação do homem e do mundo a partir de formas, como nós já dissemos nos outros vídeos sobre o Hugo de São Vítor. Deus, na sua sabedoria, primeiro ele cria as formas de todas as coisas no seu pensamento, na mente divina. E depois desses modelos, arquétipos que ele tem no seu pensamento, ele cria o mundo. Então, antes de criar o cachorro, existe um arquétipo, um modelo de cachorro. Antes de criar o homem, existe um modelo de homem, criado na mente divina. E o que acontece? Todas as coisas vieram dessa mente divina, não é? As montanhas, as árvores, o formato da terra, todas as coisas criadas. Então, quando o homem faz um trabalho, como por exemplo, construir uma casa, Hugo de São Vítor fala que as razões dele ter construído é ter a capacidade de olhar a obra de Deus. Por exemplo, a montanha, ela não acumula água da chuva. Quando chove, a água escorre pela montanha. E ali o homem percebe que então o telhado da casa não pode ser reto, porque senão vai acumular água da chuva. Então o homem faz o telhado da casa no formato da montanha, de modo que escorra. E ele vê que a água escorre do alto para baixo. Então a casa não pode ser embaixo, onde acumule a água. Tem que ser mais acima, ou de modo que não acumule a água. Então Hugo de São Vítor fala que no trabalho humano, nos atos humanos, existe essa concepção primeira, de que o homem tem que olhar os modelos do pensamento de Deus, que se manifestam em toda a criação. E isso justifica a inclusão dos atos humanos na filosofia, como parte da filosofia. Só que Hugo de São Vítor fala que eles não estão inclusos na prática em si, mas na razão da prática, no conceito, sabe? Por exemplo, a 4ª parte da filosofia mecânica é a agricultura, que cuida do cultivo do solo. Não é que Hugo de São Vítor está falando que o agricultor é filósofo. Não. Mas estudar as razões e o conceito da agricultura é motivação do filósofo, é dever do filósofo. A execução do cuidado da terra é do agricultor. As razões por trás disso é de estudo do filósofo. E isso inclui teatro, medicina, caça, navegação, armamento, fabricação da lã. Então, nós vemos que na filosofia de Hugo de São Vítor, como nós dissemos no outro vídeo, a filosofia é aquela que investiga a razão de todas as coisas humanas e divinas. Então, mesmo os atos humanos, mesmo que seja a fabricação da comida, é algo que pertence à filosofia a seu modo, porque a filosofia está encarregada de observar e investigar as razões por trás disso tudo. Aí temos a filosofia teórica, que é a primeira divisão. Ela se subdivide em teologia, matemática, física
Essa é uma parte da filosofia que está mais voltada à procura da verdade, a parte da teologia voltada à procura de conhecer Deus e as criaturas espirituais, a matemática de saber encontrar as razões das coisas através da razão, não é? Por exemplo, distinguindo a ordem matemática que existe no mundo. Agora já a física é a parte da filosofia que está voltada a distinguir o princípio primordial que move as coisas criadas. O que move a natureza? Vejam que a natureza está aí, mas ao mesmo tempo ela está mudando. As árvores têm suas folhas caindo, que se renovam em novas folhas, outras árvores caem e morrem, outras árvores nascem. Então há um movimento na natureza. O que é esse movimento? O que está por trás disso? A teórica também se dedica a isso. Já a prática, ela se subdivide em individual, privada e pública. A prática ela está voltada ao pensamento e também às ações do homem que devem estar voltadas para o bem. A individual está em pensar os próprios atos do indivíduo, como viver uma vida prudente, voltada para o bem, de modo que o indivíduo se torne feliz. Depois, a privada é aquela que ensina as pessoas a se comportarem em família. Como executar bem a sua função dentro da sua própria família. E depois, a pública é aquela que ensina a pessoa a exercer bem a sua função política e pública dentro da sociedade. Seja os cidadãos agirem de forma justa, seja o governante governar do melhor modo, procurando o bem comum da sociedade. Já a lógica, ela está dividida em gramática e raciocínio. E o que está voltado? Primeiramente, uma parte da lógica está voltada às palavras em si, como conceitos, então é entender o que é a palavra. Depois, é a própria arte de escrever ou de falar, também está incluso na lógica. Por isso, é a primeira parte a ser estudada para o Pango de São Vitor, porque se você vai estudar e não entende como escutar uma fala ou como ler bem, de modo que você entenda o que está escrito, como você poderá estudar? Então a lógica é a primeira no ensinamento. Só que ela é de menos importância, porque as outras ciências têm a capacidade de ensinar mais. A lógica ela é ao mesmo tempo um instrumento do filósofo. E sendo que a parte mais importante da filosofia para Hugo de São Vitor é a teórica, porque é ela que se dedica ao conhecimento da sapiência, de fato, que é o próprio Deus. É na teologia que se vai conhecer Deus. E no caso, na matemática, na física e nas outras ciências, está relacionado com a sapiência de uma outra forma, mas também tem sua importância. Mas a teórica ela tem mais importância. Assim como a teórica em Aristóteles tinha mais importância, e também a teologia para Aristóteles era a ciência mais importante, no Hugo de São Vitor se dá do mesmo modo. E um critério muito importante para o Hugo de São Vitor é que a filosofia está ligada a todos os atos humanos. Em tudo, a filosofia pode investigar. Espero que você tenha gostado. Acompanhe os outros vídeos que temos no canal sobre Hugo de São Vitor. Muito obrigado.